faz assim: pelo que diz-lhes esta palavra, assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho e de destião. Não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-eis em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeceis, não se soberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, Ele a mude em sombras de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede o que vem do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo: por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas, os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal, pelo que espalharei como um estolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber os teus adultérios, os teus guinchos, a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Até aqui, irmãos, a leitura da santa palavra do seu Deus. Vamos orar. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Por isso, ó Deus, eu te peço, toma esta palavra e aplica, Senhor, profundamente em nossos corações. Convence-nos, Senhor, confronta-nos, transforma-nos. Suplicamos, ó Deus, a Ti que, pelo Teu Espírito, nos torne um povo que não olhe para as Escrituras como um texto narrativo somente, mas como a palavra de Deus que é viva e eficaz. Peço a Ti, ó Deus, que dirija as nossas mentes, que dirija os nossos corações, que dirija os jovens, os homens, as mulheres e as crianças, todos aqui, ó Pai, para a compreensão da palavra de Deus, e que por meio dela sejamos moldados a Cristo. Peço isso, ó Deus, com temor, porque eu sei que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós queremos, ó Deus, pedir a Ti que o Espírito de Deus aplique em nós a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, na última semana, quando nós estivemos aqui reunidos, nós estudamos o livro do capítulo 13, inaugurando esse momento, e aprendemos naquela oportunidade, nós começamos a exposição do capítulo 13 fazendo uma pergunta que era integrante. E a pergunta era essa: o que Jeremias estava fazendo com um ciclo de linho tão elaborado, ou tão belo e tão bonito? E nós vimos que um profeta que era acostumado à simplicidade, um profeta que era acostumado às vestes humildes,
e ao sofrimento, de repente recebe uma ordem que nós podemos dizer que era estranha. Compra um cinto, coloca na cintura, depois viaja para o Eufrates, depois vai lá e enterra o cinto, volta, depois vai de novo, vai buscar o cinto, e quando ele percebe aquele cinto que era bonito, que chamava a atenção, que era adornado, agora está podre, estragado. E a pergunta que nós temos é: por que Deus fez isso? E nós vemos que Deus fez tudo isso, e a resposta é muito clara, porque o cinto e a atitude de Jeremias representavam o estado espiritual de Jerusalém. O estado espiritual de Jerusalém naquele dia era um estado profundamente doloroso, era um estado de abandono, porque aquilo que havia se tornado precioso, ou seja, o povo que era amado de Deus, que era precioso, por se afastar de Deus, se tornou em podridão e já não prestava mais. E por isso nós concluímos, olhando e vendo aquilo que era precioso se tornou inútil. Nesta noite, queridos, eu quero começar pensando em mais uma ilustração que o Senhor Deus vai usar através do profeta Jeremias. E eu quero nesta noite fazer um pouquinho diferente, como sempre eu faço. Eu quero fazer contexto e os pontos da mensagem todos juntos, porque esse texto nos pede isso. Geralmente eu conto o contexto, narrativo, e depois eu trago as aplicações com os pontos principais. Mas hoje nós vamos perceber que nós vamos caminhar com eles juntos, os pontos e o contexto entrelaçados, porque nós temos um propósito claro. Nós queremos aprender nesta noite sobre um tema que talvez nós já vimos, e você vai lembrar que nós vimos lá já há alguns meses. Nós somos chamados para dar glória ao Senhor Deus. Então o tema que nós vamos trabalhar nesta noite é este: dê glória ao Senhor Deus. Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, no capítulo 13, do verso 12 até o verso 15, eu quero chamar a atenção dos irmãos para ver e compreendermos a ilustração dos odres cheios e o juízo de Deus. Se nós pudéssemos dar um tema, seria esse: o juízo de Deus quando os odres estão cheios. Mas, irmãos, eu quero começar olhando aqui o que diz o texto. O texto diz assim: pelo que diz-lhes esta palavra. E aqui, meus irmãos, Jeremias vai continuar a sua mensagem, agora utilizando uma nova ilustração. Outrora ele havia usado o cinto de linho, mas agora ele vai usar a figura do jarro quebrado, como a gente conhece, ou então dos odres e do vinho. E aqui, essa mensagem, ela vai ser muito compreensível para o povo da época, porque se era uma coisa que o judeu conhecia muito bem, era a figura do odre e do vinho. Nós vemos o próprio Senhor Jesus, depois lá no Novo Testamento, falando dessa figura do odre e do vinho. Então os judeus conheciam muito bem, e o povo de Judá conhecia isso muito bem. E aí nós podemos ver que Jeremias começa fazendo uma declaração, que todo o odre deveria ser cheio de vinho. Veja o que diz o verso: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho e de estião. É interessante, irmãos, que o texto começa de maneira muito simples. Você vai dizer, e a mensagem parece que não é uma mensagem tão profunda. Vai lá e diz para o povo que todo odre deve estar, ou então todo jarro deve estar cheio de vinho. Aí o que é interessante, irmãos, e que nos chama a atenção é que logo depois o Senhor Deus vai dizer de estião, ou seja, ele vai mostrar a reação do povo a essa mensagem de Jeremias. E a mensagem do povo que vai nos chamar a atenção, porque a reação do povo é quase como um desprezo àquilo que Jeremias está dizendo. Olha o que eles vão dizer: eles vão dizer, nós sabemos disso. É mais ou menos isso que eles estão dizendo: nós sabemos, não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Eles estão dizendo, olha, nós já sabemos disso. Que mensagem é essa, Jeremias, que você está trazendo? Isso nós já sabemos. Ou seja, irmãos, quando Jeremias fala isso, para o coração deles era óbvio, era trivial e era sem qualquer profundidade espiritual. No entanto, o que nós devemos considerar que é justamente nessa aparente simplicidade, nessa aparente trivialidade, ou nessa realidade que parece tão óbvia, que estava escondida uma grande advertência que o povo não estava entendendo. E é interessante observar o que Philip Ryker vai dizer para nós. Philip Ryker vai chegar a dizer o seguinte: provavelmente essa foi uma das poucas ocasiões em que as pessoas realmente ouviram Jeremias. Se você considerar bem, ele tem razão. Desde quando começamos Jeremias até aqui, dificilmente o povo ouviu Jeremias. E quando o povo respondeu a Jeremias, não era uma resposta que estava entendendo o que Jeremias estava dizendo. Eram respostas de rebeldia, de comportamento de rebeldia. O povo ele não falava muito, mas os seus atos eram de rebelião. E agora, nesse momento, não, há um princípio de um diálogo.
né, com o povo de Judá. Jeremias fala e o povo responde a Judá. E ele continua dizendo, ele estava citando o refrão de uma velha canção sobre bebida. E aqui é interessante, o que Jeremias está usando? Ele está usando um recurso da época, do contexto da época. Havia uma expressão, talvez a gente possa entender melhor, quando a gente assiste aqueles filmes épicos, né, ou então, que são de vikings, de batalhas assim, de conquistas, e a gente percebe que naqueles períodos das grandes guerras, geralmente eles vão para um lugar onde tem os tonéis de vinho, e eles vão lá e pega assim aquela jarra, levanta para cima, né, e faz aquele brado da vitória que teve, da guerra, e eles enchem as jarras e bebam a noite toda e comemorem. Havia uma canção, e nós sabemos que esses filmes de época sempre tinha algumas pessoas que faziam canções contando as batalhas para que pudesse ser ecoada entre os povos. Então Jeremias, quando chega, e Felipe Reich diz, ele havia cantado aqui seria como uma canção da época, e eles já tinham escutado essa frase da canção antes. A frase é, nós sabemos, por isso que ele diz, nós sabemos muito bem que todo jarro se encherá de vinho. Então eles estão dizendo, olha, Jeremias, essa frase nós já conhecemos, essa mensagem nós já conhecemos, essa história nós já ouvimos, eu já sei o que vai dar, e todo mundo sabe disso, é o que diz no verso 12 na parte B, e todo mundo vai saber disso, né? O jarro deve se encher de vinho. E aí, ele seria mais ou menos no final, dissesse assim, é como se dissesse ao final, sirva-nos outra rodada, todo jarro deve estar cheio de vinho. Então a ideia do povo de Judá, e quando Jeremias fala isso, qual é? O povo, ele está entendendo, não, Jeremias, nós sabemos que isso vai acontecer. Então para o povo, aquilo que Jeremias estava dizendo era trivial, era sem profundidade e sem qualquer valor espiritual. Talvez eu e você, lendo esse texto de cara assim, a gente talvez dissesse a mesma coisa. O que tem a ver falar sobre jarro de barro, sobre encher de vinho, num contexto de tanta maldade, de tanta soberba do povo de Israel? Então Jeremias toma um provérbio para fazer o quê? Que nós podemos entender que alguns comentaristas dizem, esse provérbio é para criar um enigma, para que o povo de Israel também não perceba. Olhando isso, é interessante observar o que João Calvino vai dizer para nós. De fato, todos sabiam que os jarros eram feitos para o vinho, mas não entenderam que eles é que eram os jarros. O povo de Judá não eram os que tomavam vinho, eles eram os jarros de vinho. Essa era uma profecia de juízo de Deus contra o pecado. Por isso que no capítulo 14, olha o que Deus vai, no verso 14 do capítulo 13, olha o que ele vai dizer, falo-os-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como filhos, diz o Senhor, não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão para que os não destrua. Então, irmãos, veja, o que o povo não percebeu é que quando Jeremias conta isso, o povo está olhando o seguinte, para uma festa, para uma coisa normal, que eles iam encher a jarra e eles iam tomar vinho, porque era uma coisa que era comum e nós já sabemos. E a frase ao final seria assim, olha, secou o jarro, vamos encher mais porque precisamos beber o vinho. Mas aqui o que eles não percebem é que o jarro aqui não é um jarro comum. O povo de Israel aqui, o que o povo não entendeu é que eles eram o jarro e o povo de Judá não era o que tomava o vinho. Então percebam, irmãos, eles eram o jarro e por ser o jarro eles iriam ser quebrados. Nós sabemos que nessas festas, nesse período de grande batalha, quando eles iam beber e tomavam muito vinho, e os jarros, ao final sempre tinha alguém que trazia um problema, e aí começava uma grande confusão, e aí o jarro era quebrado, ficava em vários pedaços. Então o que nós vamos perceber aqui, é que Deus está falando, como diz João Calvino. Calvino vai dizer o seguinte, citando o verso 14, não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão para que os não destrua. Se o povo não envolvesse o louvor deles ao redor do Senhor, diz Calvino, eles iriam derramar o vinho da sua ira sobre eles. Então vejam bem, quem era o jarro? Era o povo. Quem ia derramar o vinho da ira? Era o Senhor Deus. Então, meus irmãos, percebam que a expressão que parece se tornar uma expressão simples, quando Jeremias fala, e parece que a resposta do povo parece ser simples, quando ele diz, nós já sabemos disso. Na verdade, irmãos, a resposta do povo é uma resposta que é muito perigosa, porque a resposta do povo essa resposta é uma espécie de confissão de fé carnal. Talvez você vai dizer, pastor, o que é uma confissão de fé carnal?
Muito bem, é um credo moldado pelos prazeres. Eles estão repetindo que talvez o povo de Israel, em outro tempo, em Isaías, diz assim: comamos e bebamos e amanhã morreremos. Essas expressões, irmãos, são confissões de fé carnais que reafirmam o prazer que a gente tem na luxúria e no nosso próprio pecado, de uma vida moldada pelo pecado. O que o povo estava entendendo? Nós temos o jarro, vamos encher de vinho e vamos celebrar. Só que aqui, meus irmãos, essa declaração, eu já sei disso, ela é carnal. Eles estão comunicando o quê? Que a vida deles é moldada pelo prazer do mundo. O vinho, que nas Escrituras poderia simbolizar a bênção de Deus e a alegria legítima dos homens, havia sido reduzido o quê? Ao centro da sua esperança e à satisfação. E era nisso que eles confiavam. Qual é o ponto aqui? O vinho, que agora é no momento que nós sabemos, à luz do Novo Testamento, se olharmos para as bodas de Caná, quando Jesus, no casamento, ele prepara o vinho para o casamento ser continuado. O vinho era um sinônimo de alegria, mas aqui não. O vinho retratava o quê? Uma confissão de fé carnal. Havia um modo de viver daquele povo. Aquele povo tinha prazer na sua luxúria, tinha prazer buscava os seus prazeres a todo custo, e eles confiavam na embriaguez do vinho. Então, meus irmãos, olhando isso, o povo pensava no vinho como o quê? Sinal de alegria, de abundância e de bênção. E o que Deus está dizendo? Deus está invertendo completamente essa expectativa. Deus está declarando a todos, tanto aos reis, tanto aos profetas, como ao sacerdote e todo o povo, porque veja o que diz: mas tu, verso 13, diz-lhes, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes e aos profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Veja, irmãos, o que Deus está dizendo. Deus está declarando que vai encher todos eles dessa embriaguez, não com a alegria do vinho que era para ser um princípio, mas aqui com a confusão, com a desorientação e com a destruição. Aquele que se embriaga no pecado, por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que Deus está dizendo aqui? Aqueles homens vão se embriagar, mas não com a alegria, mas com o juízo, porque essa embriaguez que eles estão vendo, que é prazer deles, vai trazer confusão, desorientação e destruição. Meus irmãos, o pecado faz isso. O pecado, ele nos embriaga. Ele parece ser bom. Nós vimos hoje de manhã várias coisas que o pecado nos faz. Ele nos embriaga tanto que a gente tenta fazer o quê? A gente tenta justificar. A gente culpa os outros. E nós nunca assumimos a responsabilidade. Nós ficamos fechados, reclusos, nos abstemos, porque o pecado ele embriaga, e o pecado ele traz confusão. Não somente isso, ele traz desorientação. Uma desorientação porque ele perde a razão, ele não consegue compreender que ele precisa, aquele que está em pecado não consegue mais ver que precisa de Deus. Ele não consegue mais perceber que ele está indo em destruição. O povo de Israel não consegue perceber. O povo de Israel está indo em destruição. Eles perderam completamente a capacidade de discernir. Eles se tornaram incapazes de reagir. E diante dessa calamidade que está vindo sobre eles, eles não conseguem mais perceber. Eles estão se embriagando, eles estão enchendo os jarros de vinho, eles estão mantendo a sua luxúria, eles estão fazendo um credo da sua fé de forma carnal, e eles não conseguem ver que eles estão sendo destruídos. E o Senhor afirma que vai quebrá-los. Os jarros serão quebrados, os jarros serão destroçados, porque olha o que o Senhor afirma que os quebrariam uns contra os outros, pais e filhos, juntos, sem poupar, sem misericórdia, sem compaixão. Irmãos, essa é uma linguagem forte, que revela a seriedade do juízo divino contra o pecado persistente. Meu querido, não tem como o pecado, nosso Deus, esse Deus, vamos mudar aqui a frase, esse Deus odierno que nós vemos hoje, ele é um Deus muito bonzinho. Você pode pecar, você pode fazer o que quiser, que no final, vou usar uma frase com muito cuidado, parece que vai dar tudo certo. Irmãos, não vai dar certo. O Senhor Deus vai pesar a mão, o Senhor Deus vai agir, o Senhor, ainda que Ele preserve, Ele não vai deixar de disciplinar o seu povo. E aqui, meus irmãos, Deus é muito forte nisso. Essa é uma linguagem forte, essa é uma linguagem que revela a seriedade do juízo divino do Senhor Deus contra um pecado que é persistente. Persistir no engano é um erro cruel. E o mesmo Deus que é longânimo também é justo.
E quando o orgulho humano atinge o seu ápice, o juízo se torna inevitável, porque olha o que ele vai dizer: far-los-ei. Irmãos, o Senhor Deus está falando em pedaços, atirando uns contra os outros. Veja, pai, filho, filho contra o pai contra o filho, e assim por diante. Ele não vai ter pena. E aí no verso 15 nós podemos ver a raiz inaplicada. Ele vai dizer: ouvir, atentai. Queridos, já são aqui muitos anos Deus falando, já estamos em muitos meses ouvindo, ouvir e atentai. O Senhor diz: olha, o Senhor vai dizer ouvir e atentai, e aí o Senhor Deus vai trazer aqui a razão da ira dele. Aqui está identificado claramente a razão, o orgulho, a soberba, e Deus diz: ouvir e atentai, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. O problema de Judá, nós não sempre temos dito isso, não era ignorância a respeito da verdade espiritual, mas era o que? A arrogância espiritual. Eles conheciam a verdade, mas se recusavam a submeter a ela. O orgulho, irmão, nos torna surdos à voz de Deus. E aqui está, meus irmãos, uma advertência extremamente atual. Quando o povo de Deus começa a tratar as verdades espirituais como algo comum, possivelmente o seu impacto, como algo comum, é previsível o seu impacto. Meus irmãos, a familiaridade com a verdade, ela deve gerar desprezo. A familiaridade com a verdade pode ocorrer em nosso coração um desprezo por ela. Nós temos que ter cuidado. Esse povo tinha desprezo pela verdade. Nós podemos estar na igreja e ter desprezo pela verdade. Nós podemos ouvir todo domingo o mesmo sermão, que quase, irmãos, parece muito que sempre é uma repetição, porque no final, qual é o ponto? Nós somos soberbos, nós somos orgulhosos, nós estamos ouvindo a mesma mensagem, e no entanto, querido, ao que nos parece, é que nós estamos o quê? Familiarizados tanto com isso, que isso pode gerar no meu coração, e no coração de cada um dos irmãos, um desprezo por ela. E meus irmãos, e quando isso acontece, aquilo que deveria ser instrumento de vida, vai se tornar instrumento de juízo. Quando nós desprezamos a verdade, ela mesma vai se tornar instrumento de juízo sobre nós. Então, o capítulo 13, do verso 12 ao 15, começa dizendo isso: olha, atentem, ouçam o que eu estou te dizendo. Cuidado, vocês serão quebrados. Irmãos, nós somos vasos, e nós precisamos ter cuidado pelo oleiro, que é o Senhor nosso Deus. Vamos ver em segundo lugar, então, o chamado urgente. No verso 15 ao 17, nós encontramos agora o profeta Jeremias fazendo um chamado urgente. Que chamado é esse? A humildade antes que a escuridão nos destrua. Jeremias vai fazer do verso 15 ao 17, veja o que diz o texto: ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. Mas, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Meus irmãos, aqui é um chamado, gente. A mensagem aqui muda o tom. Se você percebeu, ela vai mudar o tom. Ela vai se tornar ainda mais direta e mais pastoral. Se nós percebermos, depois do anúncio do juízo, que os vasos ou os jarros seriam quebrados, o juízo agora se estende a um chamado gracioso. Ele começa com ouvir, escutai, atentai, e não sejam soberbos, não sejam orgulhosos, porque o Senhor falou. Veja, irmãos, que mensagem gloriosa. E aí vem um segundo aspecto, porque Jeremias, ele agora do verso 15 em diante, ele vai dirigir-se ao contexto desse tempo. Esse tempo que vai acontecer isso, será um tempo difícil, o povo vai enfrentar muita dificuldade, e Jeremias começa a mostrar que tudo isso não era por outra coisa, a não ser pelo orgulho. E aí Jeremias vai fazer o quê? Agora ele vai chamar a humilhação, e olha o que o profeta vai dizer: ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. E é interessante, irmãos, essa expressão, porque o problema fundamental do povo aqui não era apenas externo.
nas crises políticas, ou não era a crise social, ou não era a possível ou iminente invasão de um exército inimigo, mas o problema do povo aqui era outro, era um coração endurecido pela soberba, era um coração que desprezava a palavra de Deus, e era um coração que, mesmo vendo as evidências da graça de Deus, ainda recusava, ainda que contemplasse o cuidado de Deus, recusava e era indiferente. E aqui nós vemos que, mesmo diante desse povo tão endurecido, o Senhor ainda convida ao arrependimento. O Senhor os chama a olhar para Ele, para ouvir, para se humilhar e para responder. E aqui, meus irmãos, o centro desse chamado é muito claro. O Senhor vai dizer: olha, você quer se humilhar? Então faça a coisa correta. E qual é a coisa correta no estado de humilhação? Dai glória ao Senhor. O profeta, irmãos, o profeta é muito claro, ele diz: olha, dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas. Veja, irmãos, não espere as trevas chegarem, dê glória antes que elas cheguem. O problema aqui, meus queridos, fundamental de Judá era esse, não era um problema só moral, era um problema teológico. Eles haviam deixado de viver para a glória de Deus, eles haviam deixado de glorificar o Senhor. E, meus irmãos, quando nós deixamos de dar glória ao Senhor Deus, é inevitável que vamos mergulhar sim em trevas, porque no dar glória ao Senhor nos coloca no lugar certo, nos faz ver a santidade de Deus e ver quem nós somos pecadores. Então Deus apresenta essa mensagem com essa imagem solene. Porque, meus irmãos, quando Jeremias, olha, dai glória ao vosso Deus, antes que Ele faça vir, Jeremias avisa aquele povo o que vai acontecer. Quem não dá glória a Deus, vai acontecer o quê? Olha o que ele vai começar. Olha que cena triste, e que cena perigosa, e que cena que deve nos causar medo. Ele, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos. Meus irmãos, percebam a cena. Essa cena é muito forte. Se nós olharmos a cena de Gênesis capítulo 1, diz que o Senhor Deus houve luz aonde havia escuridão. A cena aqui é o contrário. Aquilo que era luz, ou que tinha luz, agora vai se tornar o quê? Em escuridão. E vai ser tão grande que, ainda que você ande, e a figura aqui é muito forte, porque ainda que não é que agora o que era de dia ficou escuro, mas a figura da escuridão é que a sua maneira de viver, a maneira de andar, ela vai fazer com que os seus pés tropecem. Você vai tropeçar em um pecado atrás do outro, porque você não tem mais discernimento, não haverá como ver, porque foi tudo tornado em escuridão, foi tudo tornado em trevas. Veja o que ele vai dizer. Ele fala dos pés tropeçando no monte ao entardecer, de uma esperança de luz que se transforma em densas trevas. Queridos, não se trata apenas de uma escuridão física, mas se trata de uma escuridão espiritual. É retirada a luz da verdade, é retirada a direção de Deus, é retirada a clareza espiritual. Meus irmãos, é o juízo de um coração que rejeitou a palavra e agora caminha sem direção. É muito ruim, meus irmãos. Olhando isso, nós podemos olhar, é muito ruim. Por isso que Provérbios sempre tem assim, avisando aos jovens para ter bom siso, para ter juízo. É muito perigoso ver um jovem andando sem rumo e sem direção. É muito perigoso, irmãos, nós andarmos no meio desse mundo sem direção e sem rumo, sem reconhecer que a nossa vida, o nosso chamado é para glorificar a Deus. E é interessante que o motivo para a escuridão, meus irmãos, é que o povo de Deus era orgulhoso. O motivo da escuridão é o orgulho. Deus prometeu, irmãos, que ia apodrecer a soberba de Judá e a sua muita soberba, porque no verso 9 do capítulo 3 nós vimos isso. Assim diz o Senhor: deste modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Jeremias adverte de novo aqui: ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Aqueles que dão glória a Deus, irmãos, receberão toda a luz de que necessitam para encontrar o caminho na vida. Mas os orgulhosos, que eles tropeçarão na escuridão. E, meus irmãos,
caso eles continuem se recusando a ouvir a palavra de Deus, veja que Deus vai dizer que a luz lhes será tirada. E aqui, meus irmãos, é interessante que a palavra de Jeremias se aplica em Provérbios 16, 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Nesse caso aqui, meus irmãos, o povo de Deus estava sujeito a uma queda literal do alto da montanha. Percebam que eles vão subir nos montes, mas vão tropeçar, antes que, esperando a voz, ele a mude em sombra de morte e reduza a escuridão. A queda será alta, irmãos. Ela vai apontar para um cenário de uma queda alta. A tua soberba, a minha soberba, a nossa altivez, ela vai nos derrubar. E percebam a ordem que o Senhor coloca: primeiro vem o orgulho, depois vem a recusa em ouvir, e então a escuridão. Toda pessoa orgulhosa, irmãos, ela se recusa a ouvir a correção. E toda pessoa orgulhosa que se recusa a ouvir a correção, ela caminha em escuridão. Porque não há discernimento, meus irmãos, não há como ter discernimento à margem da palavra de Deus. O pecado, irmãos, ele nunca permanece estático. Ele sempre conduz a um estado mais profundo de cegueira espiritual. E então, meus irmãos, de forma surpreendente, o profeta aqui vai revelar uma coisa que deve nos trazer preocupação. Olha o que o profeta vai dizer, olha o que ele vai falar, ele vai revelar o seu coração. Veja o que ele vai dizer, quando a gente olha o verso 17, ele vai dizer assim: olha, mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Irmãos, Jeremias tem uma visão muito clara, diz: eu já estou vendo a tua ruína, eu já estou chorando, porque a tua soberba vai lhe fazer cair. Olha o que ele diz: chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor, irmãos, veja, o rebanho do Senhor foi levado cativo. Jeremias já vê a cena, e ele já está chorando, porque, meus irmãos, ele sabe qual é a ruína do povo. Irmãos, porventura não é assim, usando aqui o Senhor Jesus quando diz: e vós que sois homens, que sois pais, se o filho lhe pedir uma pedra, ou se o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se vós sois assim, imagine o nosso Pai dos céus. Meus irmãos, eu quero usar isso porque nós, pais, sabemos o caminho que o filho vai levar. E às vezes os filhos não conseguem ver quando os pais estão chorando. Quando o pai está avisando: meu filho, esse caminho vai te afastar, esse caminho é ruim para você, essa sua desobediência está fazendo. O seu pai já está chorando, a sua mãe já está chorando, e nós não conseguimos ver isso nem perceber, porque a soberba, ela nos impede de ouvir, ela nos impulsiona a recusar a ouvir, e por isso, por não ouvir, por causa da soberba e do orgulho, nós vamos caminhar na escuridão, tropeçando, batendo cabeça, passando humilhação, sendo constrangido, e no entanto caminhando no próprio orgulho. Vai subir no monte, vai chegar a uma altura que a queda será grande, e como diz o texto, vai reduzir a sombra de morte. Meus irmãos, aqui é uma lição muito grande, profunda. Jeremias não é apenas um mensageiro aqui do juízo, mas ele é um pastor que chora. Ele não anuncia essas palavras com frieza, mas com lágrimas. Ele vê o que está por vir, ele sofre por isso. E a lição para nós é muito clara: a verdade deve ser proclamada com fidelidade, mas também ela deve ser regada com as lágrimas da dor. Às vezes nós sentamos sim com os nossos entes queridos, amigos, irmãos e filhos, e precisamos falar a verdade. Nós temos medo de falar a verdade porque ele pode ficar chateado e pode ficar sem falar comigo. Isso é medo de homens, e nós não somos chamados para ter medo de homens. Nós temos que confrontar o pecado. Nós temos que confrontar o pecado não com dureza fria, mas com o coração quebrantado. O verdadeiro servo de Deus, ele não se alegra no juízo, ele lamenta a dureza do povo. Mas o Jeremias aqui, ele não está alegre porque o povo vai sofrer, ele está lamentando, não tem como ficar alegre.
Quem fica alegre com ver o filho na ruína? Não fica. Mas só que a tristeza de Jeremias aqui não impede de dizer a verdade. Esse texto também, irmãos, nos confronta pessoalmente. Quantas vezes sabemos o que Deus diz, mas adiamos a obediência? Quantas vezes tratamos o chamado à humildade como algo secundário? Sabemos, irmãos, que o perigo é real. A luz que rejeitamos hoje pode não estar disponível amanhã. A mensagem que recusamos ouvir hoje talvez não será mais ouvida amanhã. E aí, meus irmãos, nós temos que aprender o que Deus está dizendo. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque é o Senhor que fala. Ainda há tempo, irmãos. Olha o que diz o texto. Antes que venha a escuridão, é um chamado à humilhação. Dê glória a Deus. Esse cenário revela uma verdade espiritual profunda, irmãos. A falsa esperança baseada em circunstâncias ou expectativas humanas não pode substituir a necessidade da reconciliação com Deus. Quando o pecado não é tratado, o futuro não se torna claro, mas muito tenebroso. A única resposta, irmão, daquele tempo de crise era a humilhação. Olha o que o Senhor Deus diz. Vocês querem se organizar e melhorar? A única resposta que eu quero ouvir de vocês é: dê glória ao Senhor. E por fim, irmãos, em terceiro lugar, a exposição do pecado e a totalidade do juízo posto. Vou repetir: a exposição do pecado e a totalidade do juízo. Quando chegamos no verso 18, perceba o que Jeremias vai dizer: dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Meus irmãos, é interessante que agora Jeremias, o Senhor, vai expandir a visão do juízo, mostrando que ele não será parcial. Ela não será parcial, desculpe, mas ela será total. Jeremias agora é instruído a falar diretamente ao rei e à rainha mãe. E é interessante como Jeremias fala. Jeremias os chama a descer do trono, pois as coroas já caíram. Meus irmãos, aqueles que ocupavam a posição de honra agora seriam humilhados publicamente. O juízo de Deus alcança agora tanto os mais altos quanto os mais baixos. Ninguém vai escapar do pecado. E é persistente aqui usado, que é tratado. O que Jeremias está dizendo? Olha, lembra Jeremias falando ao povo, agora ele vai ao rei e à rainha e diz: olha, a coroa de vocês já caiu. Isso aponta, irmão, para dizer: olha, a soberba de vocês já caiu. E aqui, meus irmãos, Richard Phillips vai chegar a dizer o seguinte: o terceiro apelo de Jeremias apresentado aqui é um chamado solene ao temor diante do juízo. O profeta convida o povo a levantar os olhos e ver que aqueles que vêm do norte, uma referência clara ao exército babilônico que se aproximava, ao que antes era advertência, agora se torna quase realidade visível. Diante disso, veja o que diz Jeremias. Ele faz uma pergunta penetrante: onde está o rebanho que te foi dado? O teu belo rebanho. Porque olha o que diz o verso 19. Ele vai dizer: as cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra, e todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede o que vem do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho. Meus irmãos, é muito forte. A nação que fora confiada aos seus líderes agora está dispersa, desamparada e levada ao cativeiro. Jeremias está dizendo: onde está o teu rebanho? Que vocês tinham responsabilidade de cuidar e agora não cuidaram. Onde é que eles estão? Então, meus irmãos, o profeta expõe o que aqui? O profeta está expondo a falsa segurança do povo em confiar em quem não poderia ter confiança. Porque, irmãos, ainda que houvesse governante, aqueles governantes estavam longe de Deus. Aqueles governantes não pastoreavam a nação. Aqueles governantes fizeram alianças políticas, eles cultivaram ao longo dos anos. Eles se tornaram dominadores, eles buscaram socorro longe do Senhor. E aí Jeremias vem e diz: olha, onde está o teu lindo rebanho? Onde está o teu belo rebanho que te foi confiado? E que Jeremias está dizendo: olha, esse rebanho que foi confiado a ti, ó rei, ó a ti, rainha mãe, onde é que está? Você não percebe não? Esse rebanho já te foi tirado. Só que aquele povo, irmãos, não conseguia ver, e nem aquele rei. Ele diz assim: levantai os olhos e vede. E no verso 21 ele vai dizer: que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles que ensinaste a ser amigos?
Meus queridos, veja, o cenário é triste. Acaso não se apoderarão de ti as dores como as das mulheres que estão em parto? E é interessante que ele vai questionar, ele vai dizer assim, e quando vocês perguntarem por que aconteceu isso, irmãos, é uma pergunta que a gente sempre faz. Quando a coisa não está bem, a gente pergunta, será por que aconteceu isso? Jeremias já prevê isso, Jeremias vai dizer assim, olha, quando disseres consigo mesmo, verso 22, por que me sobrevieram estas coisas? Então, sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas, os teus calcanhares sofrem a violência. Jeremias está aqui apontando, irmãos, para uma cena muito forte. Quando perguntaram o que aconteceu isso, a resposta é clara: por causa da grandeza da tua iniquidade. O problema aqui, meus queridos, não era circunstancial, o problema era moral, era espiritual. O sofrimento aqui não era arbitrário, mas era consequência de um pecado que era continuado, deliberado. Então, uma vez, a declaração de Marco, e aí Jeremias vem e aplica, irmãos, de uma maneira muito profunda, e aqui nos humilha. Olha o que ele pergunta no verso 23, pode acaso o etíope mudar a sua cor, a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Aqui, meus irmãos, essa pergunta ela é muito importante nesse contexto. Veja o que Deus, então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Nós sabemos, irmãos, que o etíope não poderia mudar a sua cor, e nem o leopardo poderia mudar as suas manchas. Aqui Deus vai revelar a profundidade do coração do homem. O que Deus está dizendo é que Israel ou Judá não tinha condições por si próprio mudar a condição do seu próprio coração. Porque, meus irmãos, era uma coisa que era arraigada no coração, era uma escravidão espiritual, havia uma soberba, eles eram incapazes de mudar a si mesmos. Queridos, isso é uma grande verdade que precisamos lembrar: ninguém consegue mudar a si. Nós precisamos da glória a Deus, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, da poderosa mão de Deus para ser restaurado. Por isso, irmãos, o juízo viria sobre aquele povo, e o juízo viria de uma maneira muito forte, como o vento espalha a palha. Aquele povo não tem como controlar-se, aquele povo está sem resistência, aquele povo não tem como mudar a sua sorte. Deus está dizendo, olha, vocês não podem mudar. O etíope não pode mudar a sua pele, e nem o leopardo mudar as suas manchas. Então você não pode fazer o bem, eu não posso fazer o bem, eu preciso da salvação que vem do Senhor. Meus irmãos, a vergonha desse povo seria exposta, a sua impureza revelada, a sua idolatria denunciada, e Deus declara que ter visto abominações no meio desse povo. E aí Jeremias vai terminar com uma mensagem muito dura. Ele vai dizer, pelo que espalharei como restolho que é arrebentado pelo vento do deserto. Isso aqui nos faz lembrar o Salmo 1, que aquele que não medita na lei do Senhor é cuja folha que o vento dispersa. A pessoa que anda longe de Deus, apegada ao seu pecado, recusando-se a tratar a primeira verdade, a soberba, ela vai impedir de ouvir, e por impedir de ouvir nós vamos caminhar na escuridão tropeçando. Mas não é só isso, isso mostra que eu não tenho como mudar, eu preciso de Deus, eu preciso voltar para o Senhor, porque quem anda longe do Senhor é como as folhas que o vento dispersa. Então o capítulo termina com esse sinal, e ele vai dizer, esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Por quê? Porque esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Mas irmãos, como podemos aplicar esse texto? Esse texto nos conduz inevitavelmente à necessidade de algo que Judá não poderia produzir por si mesmo, que eu não posso produzir por mim mesmo, e que nem posso produzir no coração de vocês, e nem vocês podem produzir por si mesmo. Esse texto nos leva a olhar que a transformação verdadeira ela deve começar em Cristo Jesus, o Senhor. Meus irmãos, o coração humano é escravizado pelo pecado, ele não pode se purificar sozinho.
Assim como o etíope não pode mudar a sua pele, nós não podemos mudar a nossa natureza caída pelo próprio esforço. Mas nós temos que lembrar que aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Quando Jesus Cristo veio, irmãos, exatamente para fazer o que nós não podemos fazer, Ele não apenas nos chama ao arrependimento, mas Ele nos concede um novo coração. É interessante quando a gente olha na cruz, Ele levou sobre si a nossa culpa, a culpa do nosso pecado, mas pelo seu sangue nós somos purificados de toda impureza. Aquilo que o juiz exigia, Cristo satisfez plenamente. Então, meus irmãos, nós somos chamados a dar glória a Deus. Por que nós somos chamados para dar glória a Deus? Porque aquele povo ainda esperava o Messias, mas nós já vimos o Messias. Nós temos razões ainda muito mais para dar glória a Deus. E a pergunta do texto é essa: até quando ainda não te purificarás? Até quando ficarás preso à tua soberba? Até quando não ouvirás a voz do pastor? O Senhor já disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Meus irmãos, escutem o que Cristo tem dito para nós, igreja, cada domingo: ouvi, atentai, se arrependei, cuidado com a soberba, porque a soberba apodrece, a soberba acaba. Meus irmãos, nós temos que lembrar de Cristo. Até quando vamos cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, dê glória a Ele, viva para Ele, aprenda a dar no caminho dEle. Porque, meus irmãos, se os jarros estiverem cheios do vinho da embriaguez, da confissão pecaminosa do pecado que leva à soberba, nós seremos destruídos, nós seremos quebrados, porque não se põe vinho novo em odres velhos. Nós precisamos nascer de novo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar as cabeças e vamos orar.